na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos ler junto isso? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Senhor Deus, nós temos aberto a Tua palavra, temos lido este pequeno trecho. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Agora, o Senhor é o único que pode abrir o conteúdo da palavra para nós. Estamos dependendo inteiramente de Ti. Pedimos perdão por nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas e nossas debilidades. Gostaríamos de ter sido melhores pessoas até hoje. Te pedimos força, Senhor, te pedimos vigor, saúde espiritual, porque o Senhor, a fonte verdadeira de onde tudo se origina, é quem pode fortalecer nossas almas, nosso espírito, para que possamos a cada dia estar mais fortes na Tua presença. Nós queremos vencer. Nós precisamos viver para o Senhor. Queremos ser um exemplo para as pessoas. Queremos ser um exemplo, uma luz neste mundo de trevas. Mas para isso precisamos do Senhor em nós. Ajuda-nos. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Sentai-vos. Jesus Cristo, quando ele disse essas palavras, o poeta, depois que leu esta escritura, ele fez aquele hino que nós acabamos de cantar. Ele diz: o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Aí você cantou, dizendo assim: todo poder o Pai me deu, assim na terra como no céu. O poeta só fez este hino porque ele viu isto nas Escrituras. E a Bíblia, este livro que chegou nas mãos de todas as pessoas, ele se tornou tão banal, se tornou uma coisa tão simples, tão corriqueira, que não se dá o valor que deve ser dado. A tal ponto que uma Bíblia como esta, eu comprei num sebo de livro antigo, de livro usado. Porque as pessoas não sabem o que é isto, não compreendem o que é isto, não sabem o que é este livro, porque não entendem o que está escrito, não entendem o conteúdo da palavra. E por mais que o homem tente explicar, estudar sobre isso, ele se distancia mais da verdade fundamental das Escrituras. Na mensagem, a semente não herdará com a palha. O irmão Brana, ele cita isto que nós temos lido agora, dizendo assim: não existe juízo para a semente real ou a semente predestinada de Abraão. Quando você lê nas Escrituras falando sobre o castigo, sobre o lago de fogo, sobre o julgamento do trono branco, e você fica com medo daquilo, de meu Deus, o juízo, o julgamento, o que faço? Irmão Brana pregou a mensagem, o trono de misericórdia. E ele disse: corte-me no meio, serre-me em pedaços, rasgue minhas entranhas, coloque enxofre, pólvora, queime, moa aquilo, e eu acharei bem melhor do que me apresentar diante do trono branco para ser julgado. Qualquer coisa que te aconteça nesta terra, nada será comparável para o julgamento do trono branco, quando as pessoas forem chamadas para serem julgadas e receberem a sentença: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Não existe coisa pior do que isto. Mas Deus nos enviou uma mensagem esclarecedora, e para esclarecer a Bíblia, para nos dizer que os filhos da promessa, os eleitos, os redimidos,
eles não passam pelo julgamento. A igreja de Cristo, a esposa do Cordeiro, aquela que você chama de a noiva de Cristo, ela não passa por tribulação. Muitas igrejas leem as Escrituras, o Sermão da Montanha, o princípio das dores, e explica isso para o povo, dizendo que vão passar por todo este sofrimento para depois ser salvos. Eles estão tão errados que nem sequer imaginam. O profeta disse, a noiva de Cristo não passará pelo período da tribulação. Ela será arrebatada antes. As virgens nécias, sim, elas serão deixadas para trás para enfrentarem a grande tribulação. A igreja de Jesus Cristo, ela nem passa pela tribulação, nem enfrenta o julgamento do trono branco. A tribulação dela é exatamente enquanto vive, é enquanto está sendo reprovada pelo mundo. Reprovação por causa da palavra. Em todo lugar que você vai, o seu comportamento, suas vestes, o seu caráter, o mundo te reprova, porque você está andando em contramão, de acordo com o pensamento humano. Você está sendo reprovado, você está em tribulação hoje, nesta luta da carne contra o espírito. Mas aquela tribulação de 3 anos e meio, e eles gostam tanto de tribulação que dizem que é 7 anos. Sabe? 7 anos. O profeta disse é 3 anos e meio. É um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 dias. 3 anos e 6 meses. Eles não entendem de profecia, porque eles entendem a profecia pela teologia, pelos estudos humanos. Mas o profeta que deu a profecia, e quem mostrou a revelação da profecia, recebeu direto da revelação do Espírito Santo, sem ficar trancado em um seminário por 10 anos, 15 anos, aprendendo, estudando a Bíblia. Não precisa disso. A revelação, ela vem direto de Deus para o teu coração. Enquanto as pessoas, a terra, estará em 3 anos e meio de tribulação, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará nas bodas do Cordeiro. Ela não passa por tribulação, e quando for levantado, quando for estabelecido o julgamento do trono branco, a igreja, como esposa dele, como esposa de Cristo, estará ao seu lado também para julgar. Paulo disse, nós vamos julgar até os anjos que pecaram, quanto mais as coisas mínimas deste mundo. A igreja como esposa, ele como rei e ela como rainha. Ela participa do julgamento para julgar também as pessoas. E como você vai julgar? Agora você não pode julgar quem quer que seja, porque você está neste corpo. Você está neste corpo. Por isso que Jesus, naquele corpo, ele não poderia também condenar ninguém. Ele só dizia, eu vos perdoo. Lembram disso? Trazia a mulher lá, pega em flagrante adultério, ela teria que ser apedrejada, porque a própria lei de Deus dizia que teria que ser assim. No entanto, ele disse, eu te perdoo, vai em paz, não peque mais. E enquanto você também estiver neste corpo de carne, Jesus disse, a ninguém julgue, a ninguém julgueis. Mas naquele corpo, você estará para julgar juntamente com ele. Você não vai ter que apontar um dedo para ninguém para dizer, está condenado. Não, a sentença vem do juiz. A esposa fica só do lado do marido. Está ele ali fazendo negócio, discutindo o assunto. Ela está ali como um apoio. A vida que ela viveu aqui na terra, o testemunho que você deu entre as pessoas, é exatamente isso que as condenará naquele dia. Porque elas vão dizer assim, nunca sabia disso, eu não sabia que tinha que me comportar desse jeito. Eu não sabia que tinha que me vestir assim. No entanto, estará você ali como um testemunho de que enquanto você viveu neste corpo, viveu a palavra, deu testemunho para as outras pessoas e elas riram de você, zombaram de você, desprezaram o conselho de Deus. E o conselho de Deus é através de lábios humanos. Então a sua vida estará lá, sua voz estará lá, teu testemunho estará lá para condenar esta geração. Como a rainha de Sabá também estará para condenar a sua geração. Está entendendo? Agora, deixa eu continuar aqui onde o irmão Branham fala um pouquinho aqui. É por isso que o arrebatamento da semente real tem que vir primeiro. E o resto dos mortos vive não por 1000 anos. Então foram trazidos ao juízo do trono branco.
Veja, não existe juízo para a semente real ou as predestinadas de Abraão. Agora, se você tomar São João 5,24, onde nós lemos, ouça isto: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Agora, como seria isto tão diferente de muitas teologias nossas? Eu poderia sair por aqui e dizer para um bêbado: você crê? Porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê, tem vida eterna. Então, por isso que você não se apega à letra da palavra. Você tem sido direcionado a buscar a revelação da palavra. Porque se você sair por aí perguntando quem crê, todo mundo diz que crê. Eu creio. Você crê em Deus? Creio. Né? Você chega para uma pessoa: você crê em Deus? Vixe, Maria, creio sim. Né? Um católico responde assim: você crê em Deus? Vixe, Maria, creio. Entende? Coloca Maria primeiro, que ele aprendeu que ela também é mediadora, contrariando as Escrituras. Irmão Brando diz: agora eu poderia sair por aqui e dizer para um bêbado: você crê? Claro, sim, senhor. Um homem com a mulher de outro homem, e você chega a ele: você crê? Claro, sou crente. É o que mais, como diz, é o que mais rola por aí afora. Não só no mundo pagão, mas dentro do sistema religioso. Nós é que não ficamos sabendo das coisas, porque nós nem sequer queremos saber, mas não é fácil. Então, um homem com a mulher de outro homem, você crê? Claro. Você estava na reunião ontem à noite para ouvir a palavra? Claro. Você crê? Sim. Ele está dizendo isto por dizer. Mas a interpretação original desta palavra é aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou. Porque se aquele que ouve a minha palavra, todos podem ouvir. Todos podem ouvir. Então, este ouvir é diferente de você ouvir o som, ouvir o barulho. O som é audível. E ali você tem os tímpanos, todos aqueles aparelhozinhos lá no ouvido, é exatamente para ouvir. E você pode ouvir a palavra de Deus a qualquer instante. Mas você entende? As pessoas não aprenderam a ouvir. Não é? A esposa conta uma coisa: está ouvindo? Sim, senhor, está ouvindo. Sim, estou ouvindo. Você escutou o que eu falei? O que é que é mesmo? Não estava ouvindo. Viu? Ouviu, mas não escutou aquilo. Porque a palavra ouvir, a interpretação quer dizer entender. Ouviu o barulho, ouviu a nota musical, você ouviu, mas está entendendo o que está sendo dito? Não é? Então, tem pessoas que fazem isso, que ficam na igreja 10, 15, 20 anos, mas daí a pouco: irmão, é errado fazer tal e tal coisa, você botar a mão no queixo. Não é possível que essa pessoa ainda não aprendeu isso. Entende? Você fala para a juventude, para as moças, para os rapazes, questão de namoro, como que é o namoro cristão e tudo, mas daí a pouco, quando o primeiro apresenta lá, sabe? O primeiro vem não sei de onde lá e joga uma conversa daqui, aí já vem a pergunta: eu posso namorar com uma pessoa que não é da igreja, com um descrente, mas é uma pessoa tão boa? Quer dizer, a pessoa não entendeu nada de tantas coisas que ouviu. Então, para que você possa observar que quando as Escrituras dizem: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos têm ouvido. Todos estão escutando. Todos podem ligar o rádio, ouvir o programa, mas entende? Não entende. Porque a partir do momento que você entende, não importa onde você está, você diz: sabe uma coisa? Eu vou descer as águas em nome de Jesus Cristo. Viu? Porque você entendeu o que a voz está falando. Não é simplesmente ouvir. Você tem que entender. Então o irmão Brando está dizendo aqui: olha, a interpretação original desta palavra é aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aquele que entende. Sabe o que significa isso? Isto é, aquele a quem ela é manifestada. Gente, eu gosto tanto disso. Veja. Aquele que entende, isto é, aquele a quem ela com letra maiúscula ainda. Ela, a palavra. Ela, a quem ela é manifestada. Então aqui a gente poderia pregar a noite inteira com isto aqui. As pessoas poderão escutar o som, ouve a pregação, ouve a fita, ouve o CD, ouve o programa de rádio, seja o que for. Mas, se a palavra de Deus não é manifesta a ela, porque, gente, a palavra
é a presença de Jesus Cristo na igreja. Quando Maria recebeu a saudação do anjo, a presença do anjo, que lhe deu a palavra do que aconteceria, e disse que o Espírito Santo faria sombra sobre ela, e ela se dispôs, ela ouviu o anjo, e se dispôs. Então a palavra se manifestou a Maria, e a deixou grávida. Foi gerada em seu ventre aquela célula de vida. O Filho de Deus, a palavra de Deus, foi manifesta dentro de Maria. E quando esta palavra se manifestou em Maria, ela se encarnou, ela gerou um corpo, e aquele corpo nasceu. Aquilo era o corpo da palavra, a palavra feita em carne. O Filho de Deus é a palavra de Deus manifesta. Agora, se você diz, eu sou um filho de Deus, e eu sou uma filha de Deus, você vai se colocar em aperto. Você está se colocando bem no cantinho da parede, porque você está dizendo com essas palavras assim: a palavra de Deus se manifestou em mim. Veja agora. A palavra de Deus tem se manifestado a mim, em mim, através de mim. Você se torna a palavra. Você, um cristão, uma cristã, nascida de novo, você caminhando pelas ruas da cidade, você está condenando o mundo, você está condenando as modas, você está condenando toda sujeira, você está condenando toda mentira, porque a palavra de Deus, aonde ela passa, ela estará condenando o que estiver de errado. E se a palavra de Deus foi manifesta em mim, se a palavra de Deus foi manifesta em você, você vive a palavra aonde você estiver. Aí o profeta diz, é aquele a quem ela é manifestada. Então, se a palavra de Deus não é manifestada para a esposa, não adianta a esposa insistir para ela. Ela pode ouvir tanto tempo até o acompanhar para a igreja, mas se a palavra de Deus não se manifestou a ela, aquilo não vai gerar nada. Aquilo não vai gerar. Vocês estão entendendo? Olha. A palavra de Deus se manifestou a Maria, através de um anjo, veio a ela. Ela creu e aquilo trouxe a vida, a cena. O mesmo anjo levou também a palavra de Deus para quem? Para Zacarias. Zacarias duvidou da palavra do anjo, mas como a palavra disse que Isabel teria um filho, mesmo assim ele duvidou, então aquele filho estava morto no ventre de Isabel. Maria não duvidou. E o filho estava lá dentro, no tempo certo, estava lá mexendo e tudo. Isabel já estava com 6 meses. E o Joãozinho estava lá parado. Agora, você não se preocuparia? Qual mulher que não se preocupa no 6º mês de gestação e não ter nenhum sinal de vida em seu ventre? Aquela semente está morta. Então tem muitas pessoas que estão nesta situação. Recebeu visita angelical, recebeu visita de anjos, porque a mensagem que Deus enviou no período das 7 eras da igreja foram anjos de Deus na terra. E ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. E assim até chegar na era de Laodiceia. Deus, em cada período, tendo um homem aqui na terra. Um anjo. Anjo significa um mensageiro. E tanto pode ser o mensageiro terrestre como celeste. Mas os anjos das igrejas, para a igreja gentia, eram anjos terrestres. Agora as pessoas ouvem, leem as escrituras, mas não entendem o que está escrito. E pensam que tudo são anjos celestiais batendo asinha com a rodela na cabeça, porque aprendeu que anjo é assim. Aprendeu que anjo é desse jeito. No entanto, é tanta coisa. Então, antes, sem perder essa linha, veja, muitas pessoas encontraram-se com anjo, ouviram mensagem de anjo. E até foi gerada alguma coisa lá dentro, mas por não ter se entregado, por ter duvidado, a semente está lá, murcha em seu ventre. Precisa agora, aqueles que têm a semente vivificada, aqueles que têm a semente viva, mexendo em suas entranhas, movimentando, que vá até estas pessoas para lhe transmitir vida. A semente dando vida à semente. A semente daquele que não duvidou em nada. Tem que ir naquelas pessoas que não conseguiram enxergar o plano completo de Deus e estão com a semente morta lá dentro. Vá lá, dá água para ela. Tem pessoas que, assim como o anjo veio para Maria, veio para você. Assim como veio para
Zacarias veio também para aquela outra pessoa, só que ficou só naquele iniciozinho. Será que é isso mesmo? E duvida daqui, duvida dali. Aí consegue vir para a igreja, consegue crer que a mensagem é verdadeira, consegue crer que o sistema devocional está no caos, Laodiceia morreu, apodreceu, está vomitada da boca de Deus, consegue ver que Malaquias 4 entrou em evidência, entrou em cumprimento, consegue ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, consegue ver a unicidade de Deus, tudo isso. Mas quando chega o momento de mexer, sabe o que é mexer por dentro? E dói, causa enjoo e todas essas coisas, porque aquilo está crescendo, se multiplicando para nascer. Aí quando chega nisso, que é o momento de pegar o livro, de pegar a revelação, comer aquilo, sentir o sabor, e aquilo descer para o seu ventre e começar a movimentar, a gerar lá dentro, aí as pessoas não querem ter o enjoo. Sabe? Como você quer gerar vida sem ter o enjoo lá dentro? As escrituras já dizem, é doce como mel na tua boca, mas no teu estômago se torna amargo como fel. Aí nessas horas as pessoas adoecem espiritualmente falando. E dizem, está tudo bem assim, eu não quero mais saber de nada, já tenho tudo. E começa a adquirir agora. Saiu de Laodiceia, trazendo Laodiceia dentro de si. Porque duvidou da palavra do anjo, duvidou da promessa. O anjo disse, você tem que prosseguir, você ficou gestante, mas tem que dar luz. Você tem um período, você está no crescimento. Você tem que chegar naquela fase, na fase do nascimento. Aí você fica só nos rudimentos, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, já aprendi isso, o pastor ensinou isso, está tudo bem. E não prossegue, não cresce. Aí Paulo diz, essas pessoas aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E esse chegar no conhecimento da verdade é a criança estar completa para chegar ao nascimento. Mas como se a pessoa parou ali? Aquilo não foi mais adiante. Sabe? Nem criou os cabelinhos ainda. E agora? 6 meses, mas parado. Já fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu já criei nisso, já criei naquilo, já fui na igreja. Eu sou isso, sou aquilo. Mas parou. Precisa que venha a igreja com aquele espírito, com aquela vida que estava em Maria. Precisa agora de outras pessoas que não pararam, que não duvidaram, que viram todo o plano, que se colocou à disposição e vá visitar Isabel, vá até a casa de Isabel, dar um abraço nela, vê-lo, apertar a mão dele, conversar com ele e levar uma saudação para esta pessoa e dizer para ela, você sabe uma coisa? Você sabe por que você não está prosseguindo melhor na sua fé? Você sabe por que você não tem crescido mais espiritualmente? É porque você parou apenas nisso. Você ficou de 62 para trás, você viu as eras da igreja, você viu os pontos doutrinários, o principal dos pontos doutrinários você chegou a ver, viu as eras da igreja aí mostrada, mas quando chegou na revelação dos selos você não conseguiu. Você não viu o anjo forte descendo do céu, o que é que ele traz? Ele traz um livro aberto, o que é que ele traz? A revelação da palavra. O que é que a palavra faz? A palavra é para gerar dentro da igreja o Filho de Deus. E as pessoas não conseguem comer esse livro. Quando se torna gostoso em sua boca, né? Aqui está muito bom, e que mensagem boa, e que isso, e que aquilo. Mas quando começa a amargar, quando vem a reprovação, você está vendo isso? O selo foi revelado. Não, eu não creio nisso não. Entendem? Aí aquilo começa a amargar lá dentro. E vocês lembram aquela mensagem? O profeta conhece o coração? Uma criança morta foi ressuscitada na Finlândia. A outra foi atropelada e estava para morrer no hospital. E a mãe veio desesperada, irmão Brana, você não orou pelo outro e ele não ressuscitou, depois está todo esbagaçado pelo caminhão. O meu está na situação, só que ainda está vivo lá no hospital. Então ore por ele, receba uma visão. Não é assim, gente. Não é pastel para ser feito na hora, não. Eu preciso que Deus me mostre. Entende? E a mulher ficava insistindo e ligando, irmão Brana, se Deus me der uma visão, eu orarei por ele. Aquele foi ressuscitado, mas tanto tempo antes Deus me deu a visão lá em Jeffersonville, eu preguei na igreja e os irmãos escreveram na página branca da Bíblia o que ia acontecer. Não sei se 2 anos depois aquela visão se cumpriu. Mas esse Deus não mostrou nada. E ele ficou em oração para lá e para cá. Quando é tantas horas da noite lá, quando ele olha de um lado, está o anjo no quarto, com um jarro na mão, um jarro com 2 flores, linda, sabe? Está ali. Um apontando para um lado, o lado do acidente, o outro para o outro, o hospital.
E lá tinha 2 doces em sua mesa que seu irmão tinha colocado durante o dia. Levou para ele comer aqueles 2 doces. E ele, preocupado com a criança no hospital, nem comeu. E o anjo disse: apanhe o doce, coma. E ele pegou um doce, colocou na boca, mastigou. Era doce, gostoso. E ele engoliu aquilo e a florzinha subiu. Que era a criança que tinha sido ressuscitada. Pegou outro doce, quando ele mastigou, aquilo amargou demais. Foi fel em sua boca. E ele cuspiu aquilo fora. E quando ele fez isso, a outra florzinha envergou, murchou para baixo. Estava já caindo das pedras. O anjo disse: se você cuspir isso, a criança morre. E ele catou aquilo depressa, colocou na boca, mastigou, fez careta, engoliu. A florzinha subiu de novo. E o anjo disse: diz àquela mulher: assim diz o Senhor, a criança viverá. Amém. Na hora que ligaram para o hospital, o médico estava vendo a criança já nas últimas. Estava acabando de morrer quase. E a mulher atendendo o telefonema. E o irmão Branham disse: a criança viverá. Mas o médico está dizendo: não importa o que o médico está dizendo, a criança viverá. Amém. Esses meninos, ó. Eu tenho foto dos dois. Tudo saudável, tudo bonito. Graças a Deus. Então é isso, na hora que vem essas coisas, e você não conseguir engolir, não conseguir suportar isso, você morre. A vida que está em você morre. A vida da mensagem pode ficar morta no ventre de muitas pessoas. Porque elas não conseguem ver o prosseguimento, a abertura da palavra. O rudimento da mensagem é muito bom. Podemos pregar isso em qualquer lugar. Mas a profundidade de Deus, a revelação dos mistérios. Gente, para que você entenda o que é a abertura da palavra, a revelação dos selos. E saber que é Jesus Cristo que estava na sua obra de mediação. Para abrir os selos. Para abrir o livro selado com 7 selos. E entregar a revelação ao 7º anjo. Se o 7º anjo estava na terra, ele não ia buscar essa revelação no céu. Não pense que o profeta de Deus, João, foi até o céu. Em espírito. Ele diz: eu fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor. João foi arrebatado em espírito até o dia do Senhor para receber as revelações. Mas as revelações estavam em símbolos. E o 7º anjo é quem revelaria os símbolos. Mas quando chegou o ministério do 7º anjo, ele estava aqui na terra. E ele não foi ao céu buscar a revelação. A revelação desceu do céu para a terra. Nunca esqueça disso. Apocalipse capítulo 10 está cumprido. É uma escritura que já se cumpriu. E vi descer do céu um anjo forte, com os pés como colunas de fogo, rosto como o sol, arco-íris sobre sua cabeça, e tinha na mão, não era um livro fechado, não, um livro aberto. E tinha em sua mão um livro aberto. E pôs seu pé sobre o mar e sobre a terra. E clamou como um bramo leão. E quando ele fez isso, 7 trovões soaram suas vozes. E quando soou suas vozes, eu ia escrevê-las, disse João. E ele disse: não, sela isto. Não escrevas. Isto é para os dias da voz do 7º anjo. Amém. Agora, irmão Manuel, eu lembrei disso agora quando estava falando. Aquele moço que trouxe aquele assunto lá, tem um pregador desde os anos 70, como é que diz? Um porto-riquenho, que ele diz que ele é o anjo de Jesus Cristo, ele é o anjo de Deus, que essas escrituras estão se cumprindo nele, e o ministério de Moisés e Elias está nele, entende? E isso tem confundido muita gente, e eles vão exatamente nas casas onde eles sabem que são pessoas da mensagem. Quando ele descobre que você crê na mensagem de um profeta, então eles fazem questão de ir te visitar, para levar este assunto do Senhor Souto Santiago. E ele usa os parágrafos da mensagem para enganar você, para dizer que é nele que se cumpre isto. Mas a Bíblia diz que é na voz, nos dias da voz do 7º anjo. Não há um 8º mensageiro, não há um 8º anjo. Se essas pessoas crescem na mensagem de um profeta, eles teriam que lavar a boca antes de falar no nome do reverendo William Branham. Aquele homem diz que nele se cumpre Moisés e Elias. Nele só está o ministério de Moisés e Elias. Quando veio para o irmão Branham a revelação do 5º selo,
Mombrano disse, são dois, não é um só. É dois profetas, Moisés e Elias, pregando aos judeus. Agora você encontrar um agora dizendo que é ele só. É Moisés, Elias e é o próprio Jesus Cristo. É o próprio ungido. Aí eu vi, mas é aquela coisa. Se eu tivesse, no tempo que eu vi se eu tivesse gravando uma mensagem, eu teria ganhado mais. Mas como irmão, né, digo, vou ouvir para depois contar o que eu vi. Então eu ouvi tudo e fiz uma lista de tudo que ele pregou. E dentro de uma hora de mensagem você encontra mais de 35 pontos doutrinários contrariando as Escrituras. É uma coisa terrível, uma coisa horrível de ser dito. Exatamente, eu entendi. Digo, eu vou ouvir porque o irmão pediu para me ouvir. Não é? Eu preciso ouvir para depois passar para vocês também. Mas a gente já conhece o caso. Entendem? Porque eles não ouviram. Se ele realmente tivesse escutado William Branham, as pregações de William Branham, ele não tinha feito o que ele fez com a mensagem. Ele pega os parágrafos e diz, irmão Branham falou isso. E ele deturpa tudo. E se a pessoa conhece esta linha de pensamento, sem conhecer a mensagem do profeta, se engana perfeitamente. Por isso, quando o irmão Branham fala falsos cristos, ele pregou a mensagem os ungidos dos últimos dias, e ele mostra que falsos cristos e falsos profetas, o que é? As pessoas pensam que é Jesus, falso Jesus. O irmão Branham disse, não é falso Jesus. Jesus não disse que haverá falsos Jesus. Ele disse é falsos cristos, porque são falsos ungidos. A palavra Cristo significa ungido. E assim, sucessivamente. Então veja, por as pessoas não compreenderem, não terem a revelação, o princípio doutrinário, elas se enganam perfeitamente. Por isso que hoje você encontra muitas pessoas que veem para a mensagem e não conseguem ver a revelação dos selos. Não conseguem ver os selos abertos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Se não compreende o sétimo selo, se o sétimo selo não foi aberto para as pessoas, elas perdem a vinda de Cristo. Jesus disse, assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem seria um sinal. Ele disse, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu tenho batido muito nisso, que eu passei muito tempo sem saber o que era a vinda do Filho do Homem. E muitas pessoas não sabem o que é a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele fala do Filho do Homem e fala do Filho de Deus. E quando chega a hora dele falar do Filho de Deus, ele diz, e todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mas quando ele fala do Filho do Homem, eles todos verão o sinal do Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? Era o próprio Cristo vindo e usando o corpo de um profeta. O que é Cristo? Você sabe o que é Cristo? Você sabe o que é Jesus Cristo? Você sabe o que é o Filho de Deus? O Filho de Deus é a palavra de Deus. Por isso, era Jesus Cristo em Moisés. Quem veio em Moisés? A palavra. Era Jesus Cristo em Elias. O que veio a Elias? A palavra. Aí está assim, ó. E veio a minha palavra de Deus e disse, Filho do homem, profetiza. A única forma da pessoa ter esse ministério de Filho do Homem é se a ele veio a palavra, o próprio Cristo nele. Cristo é a palavra. Só que no Antigo Testamento, ele se manifestou nos profetas como pequenas porções. Mas aquela palavra que veio aos profetas, quando se encarnou em Maria, veio através de um corpo de carne. A palavra feito carne. E a totalidade de Deus, Espírito, habitou nele. Veja. E aquele ministério de Cristo como Filho do Homem, ele sempre se auto-intitulava Filho do Homem. Ele prometeu que antes do rapto haveria outra vez a manifestação do Filho do Homem na terra. E por as pessoas ouvirem, mas não compreenderem essas palavras, eles traduziram isto, interpretaram isto, achando que a vinda do Filho do Homem era quando Jesus viesse nas nuvens, como pregam os amigos adventistas, sabe? E tantos outros assim. Totalmente ao contrário, a vinda do Filho do Homem é um profeta na terra, com este ministério, Cristo na terra outra vez, cumprindo a última parte de seu ministério. Porque Filho do Homem, ele foi profeta na Palestina. Como Filho de Deus, ele esteve durante as eras intercedendo
por todos os eleitos. Mas quando se termina a última era, a era de Laodiceia, que está em Apocalipse, capítulo 3, no final de Laodiceia, outra vez o ministério de Filho do Homem estaria na terra, que era a palavra, novamente, usando um corpo de carne para chamar os filhos de Deus hoje a mesma fé que os apóstolos tiveram quando a palavra estava em carne, em um corpo, lá na Palestina. Por isso Jesus fala, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Agora, estava relampeando aqui há pouco. Relâmpagos e trovões esteve agora há pouco, como vocês observaram. Você acha que lá do outro lado do país alguém viu esse relâmpago? Não, senhores. Aqui pode estar o sol a pino. E há poucos 500 quilômetros para frente, 1000 quilômetros, está lá raios, tempestades, árvores sendo rachadas com relâmpagos. Então você tem que entender que quando Jesus fala, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque esta luz, a luz do Evangelho, que cega alguns e clareia outros, aconteceu lá na Palestina. Ele se deu lá no Oriente, aquele relâmpago, que era o Filho do Homem num corpo de carne na terra, e se mostrou no Ocidente, 2000 anos depois. Uma mensagem só. Cristo começou lá no início, nos anos 30 e pouco, quando ele pregou por 3 anos e meio a sua mensagem. E durante 2000 anos de história, ele enviou 7 mensageiros aqui na terra. E ele veio se mostrando. Você pega o trajeto de onde cada um desses mensageiros nasceu e onde eles cumpriram o seu ministério, desde os dias de Paulo até os dias do irmão Branham, e você vai ter um traçado completo, desde a Palestina até as Américas. Quando se passa para lá, não tem mais terra, é o oceano. Porque volta novamente para se cumprir as palavras de Jesus, assim como o relâmpago sai no Oriente e se mostra no Ocidente. E as pessoas pensaram que era um relâmpago. E estão esperando a volta de Cristo assim como um relâmpago para todo mundo ver. Jesus não disse assim. Ele disse que quando aquilo acontecesse, então apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. E as pessoas não entenderam isso. E eu digo, repito, quantas vezes for preciso. Em 1963, esse relâmpago se mostrou não mais para o povo oriental, mas para o povo ocidental, nas Américas. E foi quando houve o sinal no céu do Filho do Homem, Cristo, vindo revestido com uma nuvem de anjos. De fotografias, de satélites, fotografaram, tiraram 86 fotos daquele fenômeno, daquela nuvem que vocês têm ali, aquela pequena fotografia. As pessoas não entendem que é aquilo. Aquele era o sinal do Filho do Homem. Quando aquela nuvem se deu, e quando aquilo aconteceu no Monte Pôr do Sol, e os anjos disseram, volte para Jeffersonville, porque chegou o tempo da abertura dos 7 selos misteriosos. Isto não é para o mundo, isto é para eleitos de Deus. Isso é para quem ouve a minha palavra e a compreende, e a entende. Por isso eu digo, quem não vê, quem não viu o sinal do Filho do Homem, pode saber de uma coisa. Estes perderam o arrebatamento. Porque o Filho do Homem veio preparar a igreja, fazer o casamento da igreja com a palavra, para aprontá-la para o rapto. Viu? O sinal do Filho do Homem é isto. E eu quero ler aqui uma escritura rapidinho para vocês aqui. O que Jesus fala em São Mateus capítulo 24, para encerrarmos esta pequena palestra. Em São Mateus 24, Jesus diz assim: porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, Mateus 24, versículo 26. Eis que ele está no deserto, não saiais. Estão esperando hoje, ó. Se você vê dizer que Cristo apareceu lá no deserto, né? Não, viu? É uma coisa falsa. Gente, isto era acontecimentos que aconteceriam durante o período das 7 eras. Quantos enganadores vieram na terra, quantos falsos profetas se levantaram, quantos falsos pregadores se levantaram, e estão aí com grandes denominações, enganando as pessoas com as escrituras na mão. E todo mundo foi atrás deles. Não tiveram paciência de esperar a vinda do Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é a palavra. Não pense que o Filho do Homem é o profeta. A palavra no profeta é o que o faz Filho do Homem. Aí que está, na mensagem provando sua palavra, o irmão Branham diz, o Filho do Homem
é a palavra. E a palavra tem que vir ao homem, porque a palavra precisa ser expressada. E a palavra só pode ser expressada por lábios humanos. Por lábios humanos. Por isso que para Deus efetuar o plano da redenção, Ele preparou o corpo da palavra. Um corpo através do qual a palavra se expressar. No Antigo Testamento a palavra usou corpos e corpos. Mas no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, a palavra usou um corpo. O corpo da palavra. Entrando no mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então, através daquele corpo, a igreja neotestamentária ouviu a palavra. E a palavra que ele disse foi muito mal compreendida, porque ele falou em parábolas. E ele não explicou a parábolas para as outras pessoas. Mas os discípulos depois chegavam a ele e diziam, mestre, por que falas em parábolas? Ele disse, para que eles não escutem, para que eles não ouçam, para que eles não compreendam e não sejam salvos nem perdoados os pecados. Aí você diz, Jesus é amoroso, ele veio perdoar todo mundo, veio curar todo mundo. Sim, qualquer pessoa que crê, ela pode ser curada, ela pode ser libertada, mas salvação, rapto, vida eterna, não é para todos, não. Jesus falou por parábola exatamente para que as outras pessoas não entendessem. E os discípulos disseram assim, por que falas por parábolas? Jesus disse assim, para que eles, mesmo ouvindo, não entendam. Mesmo vendo, não compreenda. Para que não lhes seja perdoados os pecados e para que não sejam curados e sejam salvos. Eles não podem entender, porque eles não estão na terra para serem salvos. Eles não estão na terra para serem redimidos. Eles estão na terra para expressar o caráter do seu pai, o diabo. No entanto, os filhos de Deus estão na terra para manifestar na terra, para expressar na terra o caráter de Deus. E a estes, Deus revela a sua palavra. Deus dá vida a estas pessoas, porque eles estão na terra para reconhecerem que são filhos de Deus e regressar para casa. E este é o processo que a palavra faz. Por isso, quando você ouve a palavra, tuas entranhas estremecem. Por isso, quando você ouve a verdade do Evangelho, você ponteia aquilo com um amém. Você lá por dentro se sente feliz, se sente satisfeito, porque o Espírito Santo te traz para a igreja para que você se alimente da palavra. Amém? Se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Jesus foi muito claro aqui. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, se você observar estas palavras que ele disse aqui, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20, você agora vai ver que o escritor Lucas, ele deixou isto de uma forma tão clara que as pessoas não terão desculpa no dia do julgamento. São Lucas, capítulo 17, versículo 20. Ele fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. Eu não sei quanto tempo ainda temos para a gravação, se dá para lermos isto aqui antes de ir embora. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-o aqui ou ei-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Você precisa entender agora que o Filho do Homem teria muitos dias, não era um dia. Abraão viu o dia do Filho do Homem. E como foi que Abraão viu? Jesus disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. E eu pensava, quando eu li as primeiras vezes isto, que quando Jesus disse assim, Abraão viu meu dia e se alegrou, eu pensava que Abraão teve uma visão assim de quando Cristo no futuro estivesse na terra, porque Abraão viveu sei quantos anos antes de Cristo, 1000 anos, mais de 1000 anos, 2000 anos quase, aproximadamente. E eu digo, vai ver que Abraão teve uma visão de Jesus na terra e ele então viu, né? Mas não é assim. Jesus disse: Abraão viu meu dia e se regozijou ao vê-lo. Abraão não teve uma visão do futuro. Abraão viu o dia do Filho do Homem. Quando Deus, numa carne, se apresentou a Abraão
Disse, meu Senhor, se prostrou aos seus pés, trouxe água, lavou seus pés, trouxe uma toalha, ajeitou ali e mandou matar um novilho, mandou Sara fazer bolo e teve um banquete ali com Deus. Abraão viu um dos dias do Filho do Homem. E ali estava outra vez o Filho do Homem na terra. Quando veio Jeremias, quando veio Isaías, quando veio Ezequiel, Oséias, Jonas, cada um daqueles profetas, o Filho do Homem teve o seu dia na terra. E sempre foram rejeitados. E quando o Filho do Homem, que se manifestou em cada um dos profetas, a palavra, assumiu um corpo de carne, e agora estava o profeta dos profetas na terra, ali estava outra vez o Filho do Homem, agora em totalidade no corpo. E aquela era a misericórdia, aquela era a salvação, aquilo era o perdão, era tudo o que se pode imaginar que vem de Deus. Era o dom de Deus, a dádiva de Deus na terra. E Deus habitando naquele corpo em plenitude. Tudo que era Deus estava em Cristo. E as pessoas, desprezando, chamando de Beelzebu, de príncipe das trevas, de príncipe das moscas. E Jesus, quando ele olhou para Jerusalém, a cidade dos reis, dos patriarcas e dos profetas, a cidade que cantava os salmos falando do dia dele, a cidade que lia os salmos, que lia os provérbios, que lia os profetas, Jesus olhou para aquela cidade e daquele corpo, o corpo da palavra, desceram lágrimas e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, veja que coisa, quantas vezes eu tentei te juntar como uma galinha faz com seus pintainhos e tu não quiseste. Agora me diga, nos dias de ministério de Jesus, quantas vezes ele foi pregar em Jerusalém? Não foram tantas vezes. Porque quando ele entrou na sua entrada triunfal, ali foi por poucos dias e revolucionou tudo. Foram 3 anos e meio de ministério por todos aqueles aldeias. Cafarnaum, Belém, Galiléia, todos aqueles lugares. Porque Jesus, desde seu nascimento, até uma certa idade, foi fugindo para o Egito, vindo para cá, indo para Nazaré, e Cafarnaum e tudo. Mas com seus 30 e poucos anos ali, 30 anos e pouco, e depois do batismo na água, foi então que ele se tornou conhecido como pregador, como profeta, como curador. Vem, e por pouco tempo revolucionou a fama por ali, e também o desprezo por ele. Então, quando ele se fala, quantas vezes, Jerusalém, eu tentei fazer isso? Você acha que foi quando? Foi quando ele, Cristo Jesus, a palavra de Deus, esteve em cada um dos profetas do Antigo Testamento. Aquilo era a palavra tentando juntar seus filhos, tentando juntar Jerusalém. E cada vez era desprezado, e Jesus chorou. Jesus chorou cada vez que o profeta foi rejeitado, era Cristo sendo rejeitado. Cada vez que eles foram desprezados, era Cristo no calabouço, era Cristo na cova dos leões, era Cristo na fornalha. Viu? Era Cristo no fundo do poço, daquele esgoto fétido, daquela fossa, lá no palácio, lá quando Jeremias estava lá dentro, apenas com um pão velho, bolorento. Era Cristo ali. E agora estava ele numa carne, a totalidade da divindade numa carne, chorando, lembrando de cada dia que tentou converter aquelas pessoas e eles não quiseram. E Jesus disse, quantas vezes eu tentei fazer isto e não quiseste? Aí Jesus diz assim, ele fala para os discípulos, diz, olha, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Quando nós falamos para vocês que muitos profetas, que muitos sábios, aqueles que escreveram as Escrituras, se eles vissem que vocês viram a manifestação que Deus enviou nesse dia, manifestação que é rejeitada pelas igrejas, como foi em cada vez que essa manifestação esteve na terra, se eles soubessem que era isto, outra vez foi Cristo na terra em nossos dias, e agora foi pela última vez. Porque todas as vezes que o Filho do Homem se manifestou, todas as vezes que a palavra esteve num corpo de carne na terra, discernindo os pensamentos e as intenções dos corações, foram para os judeus e para os samaritanos. Nunca tinha acontecido para os gentios.
Para os gentios foi só agora, no fim de Laodiceia, quando Deus usou outra vez um corpo de carne, um homem simples do campo, um profeta. E ele nasceu com este dom. A ele veio a palavra. Outra vez estava agora aquela última coisa que Jesus disse que viria, o Filho do Homem. Se as soubesse o que é um profeta, eles deixariam suas igrejas de lado, eles deixariam suas tradições de lado, eles rasgariam suas anotações, seus estudos, que aprenderem chocadeiras religiosas, porque esse seminário não passa disso, chocadeira religiosa. Sabe o que é uma chocadeira? O ovinho está lá, o ovinho de granja, coloca lá, ele nasce sem a mãe. Ele não ouve o piado da mãe. Ele é colocado lá no calor, tem uma luz elétrica ali que fica lá, e ele fica lá, e esquenta, no tempo próprio, como está quentinho ali, sai o pintainho. Mas ele não sabe o que é a mãe. Não tem uma mãe para lhe ensinar a comida. E ele vai diretamente para aquela vitamina, apenas isso. Ele não sabe o que é procurar. Ele não aprendeu a procurar. Ele não aprendeu a procurar seu alimento. E está já tudo ali, é o que dá, está tudo prontinho, sabe? Ele já coloca ali a revista da escola dominical para o ano inteiro. Está tudo prontinho, a vitamina para o povo. E eles engordam. Engordam. Ficam cheios de conhecimento mental, intelectual sobre Deus. Sabe? Leve esse conhecimento da mensagem para eles, que eles repudiam. Eu vou comer isso nada? Porque eles já estão vitaminados com essas injeções denominacionais, que aprenderam em chocadeiras religiosas. Eles não conhecem o pai, eles não conhecem a mãe, são pintos de granja. Mas também tem uma coisa, bonitos, frondosos, gordos, mas morrem. Câncer, 60 dias... Já estão tudo morto, cai no pescoço, com doenças horríveis, por causa da alimentação que tem. É do jeito que está o natural, está o espiritual. Eles não têm vida em si mesmos, porque a verdadeira vida tem que vir da palavra. E eles, o que eles fazem? Eles pegam a palavra e injetam a interpretação denominacional, seja de qual igreja for. E quando a palavra vem, se encarna no corpo para fazer as mesmas obras que já disse que faria nos últimos dias, eles rejeitam, porque não é para eles. E outra vez, o Filho do Homem vem e revela os mistérios, e mesmo assim, aquilo é feito em parábolas. Mas o mesmo que falou em parábola, chega para os filhos de Deus, secretamente, trai para um lugar às escondidas, livre de barulho, livre de confusão, livre de sistema humano, e começa a lhe revelar o significado de cada parábola. Amém? Nós temos que agradecer a Deus por isso. Agora me diga, onde acontecerá isso? Vamos nos colocar de pé. Aonde aconteceriam estas coisas? Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Estou lendo Lucas 17, versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Veja isto. O sinal do Filho do Homem é no céu, mas a sua manifestação é na terra. Preste atenção. Aí ele continua. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixe a tomá-la. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salva-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Isto sempre aplicamos para o rápido. Porque no rápido, literalmente, será assim. O esposo nunca atendeu a esposa, ele será deixado para trás. Mas esse deixado para trás não é no momento do rápido, já foi, já. Viu? Dois estarão no campo. Veja. Dois estarão no campo. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada, outra será deixada. Não importa se vai moer daqui a 3 dias, 4 dias, está lá lavando roupa juntas, uma já foi tomada, a palavra já tomou. Lucas 17, versículo 33, 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Você diz naquela noite, entenda, naquela noite. Ou quando a Bíblia diz naquele dia. Esse dia é o dia que a palavra estiver manifesta. Estiver manifesta na terra. Porque a Escritura, lá do Antigo Testamento, do livro de Zacarias 14, creio que é isso, Zacarias 14, quando diz assim, será um dia conhecido do Senhor. Primeiro diz que será um dia conhecido do Senhor. Depois diz assim, nem dia nem noite haverá.
E depois diz, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Quem entendeu isso? Só quando isso se cumpriu. E poucas pessoas soubem que isso aconteceria na parte oeste dos Estados Unidos, quando no Monte Pôr do Sol houve aquela manifestação sobrenatural. No tempo do entardecer, o Monte Pôr do Sol, o lado que o sol se põe, e tudo, quando houve essa manifestação. Agora, 2 estarão juntos moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Agora me diga como será isso. Versículo 37 diz, e respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? Onde? Este onde, gente, fala de lugar, de ocasião. Onde? 2 estarão no campo, um será tomado e será deixado. Onde? Ele já tinha dito que era do campo. 2 estarão no moinho. No moinho, vocês sabem, aquela coisa antiga que moía milho, alguma coisa assim. Meu pai tinha um daquele. Mas isso pode ser na lavagem de roupa, na lavanderia, no trabalho, seja onde for. Onde? Lá no trabalho dela. Tá, mas onde? A palavra é onde. Porque tem que ser uma coisa generalizada. Porque se você estiver numa cama, vai ter alguém dormindo, vai ter alguém trabalhando. Então a terra, os 4 cantos da terra, aqui é noite, em outro lugar é dia. Mas isso será numa ocasião só. Mas essa tomada e deixada, Jesus estabeleceu um lugar. Viu? Jesus estabeleceu um lugar. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A revelação está dentro deste versículo aqui. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Você vai continuar moendo, vai continuar dormindo junto com ele, com ela, com o filho na mesa e tudo, mas tem uma coisa, ele não viu onde estava o corpo, a palavra sendo partida. Jesus disse, este é o meu corpo, comei. Eles não perceberão isto. E o que é que você faz? Você continua junto, está lá com eles, mas você já foi tomado, você já foi trazido para o corpo da palavra. O onde é na palavra. Aí da palavra será literalmente tirado para o reino celestial. Mas esta escolha, isto já foi feito. Nós, com nosso sentimento, é que queremos trazer isto, trazer aquilo, ajudar as pessoas. Enquanto estivermos na terra, estaremos sempre com mãos estendidas para trazer mais alguns. Então, se esta pessoa já foi chamada por Deus, ele virá ou ela virá, mas se não foi, pode até vir para a igreja, ouvir 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nunca compreenderá o sentido da palavra, porque Jesus diz, quem ouve minha palavra e crê naquele que me ouviu. O irmão Branco diz, todos ouvem, todos dizem que crê. Este ouvir é entender o que Deus está te dizendo, e você só entende quando a palavra é manifestada a você. Amém? Gente, isto é um pouquinho forte, não é? Não é um pouquinho forte essas coisas? Mas nós não podemos falar diferente, porque de palavra bonita o mundo está cheio. De sermão bonito o mundo está cheio. Nós precisamos é da palavra manifesta dentro de cada um de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amoroso Pai Celestial, nós te agradecemos nesse instante por isto, Pai, por esse instante. O Senhor conhece nossos corações, o Senhor sabe o sentimento que temos pelas outras pessoas, pelos amigos, pelos irmãos, pelos pais, mães, filhos, pelos parentes, pelos amigos. Como gostaríamos, Senhor, que todos estivessem conosco, ouvindo as mesmas coisas, cantando conosco, celebrando conosco. Mas, Senhor Deus, quando há uma festa, nós chamamos, nós convidamos aqueles mais chegados, os mais queridos, e outros até observam por cima do muro, escutam o barulho, mas não estão ali se alegrando junto, porque não se sentiram convidados. O Senhor é quem chama. O Senhor disse, não foi vós que me escolheste a mim, eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Senhor Deus, se existe nesta cidade mais um homem, mais uma mulher, mais um jovem, que tem sido chamado pelo Senhor, nos ajuda a encontrá-lo, nos ajude a ir até ele, até ela, para que possamos lhes falar destas coisas e lhes lembrar disso, tirá-lo desse seu sono espiritual e dizer, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo quer te esclarecer suas verdades. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, para que possamos ser uma ajuda para as pessoas. Ajuda-nos a ajudá-los. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. E depois anunciar